Qual que você acha que é mais rápido? O DuckDB ou o BigQuery? Esses dias, eu vi algumas pessoas falando que o DuckDB pode ser até 1000 vezes mais rápido do que o BigQuery. Isso para mim foi uma surpresa, porque o BigQuery é um banco extremamente difundido, desenvolvido pela Google e é suportado numa das nuvens mais poderosas que tem no mundo. Já o DuckDB é um banco analítico e leve, que roda dentro de uma aplicação pequena, utilizando ali apenas a CPU e a memória RAM em tempo de processamento. Bom, por isso eu decidi fazer uma análise, um benchmark, para poder comparar esses dois e ver qual que realmente é melhor e em qual situação a gente deve utilizar um ou outro. Então, eu comecei aqui com um Select bem simples, Select 1. Nesse Select, a gente consegue comparar algumas informações e a gente já consegue setar algumas métricas que a gente vai estar utilizando nessa consulta aqui. A primeira de toda é o tempo total, ou o all time, que vai representar para a gente o tempo percebido pelo usuário para executar uma consulta. No BigQuery, a gente tem o Elapsed Time, que é o tempo decorrido. Já no DuckDB, a gente vai usar uma ferramenta de linha de comando, o Hyperfine, onde a gente vai conseguir observar o total time, o tempo total. E a outra métrica é o tempo de CPU, que é o tempo total que a CPU utilizou para processar alguma coisa. No BigQuery, a gente tem isso nativo, que é o Slot Time. Já no DuckDB, a gente vai fazer ali uma continha utilizando o Hyperfine mesmo, só que fazendo uma soma entre o tempo do usuário e o tempo do sistema. Então a gente tem aqui. Agora eu vou começar a olhar mais para a tela, porque eu vou começar a ver os números para ir falando para vocês. Esse primeiro select, no BigQuery, a gente tem um all time de 0.116 segundos, que na verdade é 0.11 segundos. No DuckDB, a gente tem um all time de 0.017 segundos. Então a gente tem 0,01 segundo de all time para o DuckDB. Já o tempo de slot no BigQuery, a gente tem 0.006 segundos e no DuckDB a gente tem 0.01. Agora, a gente pode fazer uma consulta um pouco mais elaborada e fazer um desenvolvimento de uma query um pouco mais próxima do real. A gente tem agora esse Navy Approach, que é basicamente um select que junta ali algumas coisinhas com o group by e com o join, para a gente ter uma noção um pouco mais realista de como as coisas funcionam na prática. Então agora a gente tem três situações. A gente tem 10 mil linhas, 100 mil linhas e 1 milhão de linhas, tá? Esses facts aqui que a gente está vendo são as linhas que a gente vai estar utilizando. Esses facts aqui que a gente está vendo são os registros, são as linhas que a gente tem de informações. Para 10 mil linhas, a gente tem 48 segundos de all time para o BigQuery e a gente tem 0.983 segundos para o DuckDB. Então a gente vê que o DuckDB começa a ganhar nesse momento. Já o slot time, a gente tem 11 minutos para o BigQuery e a gente tem 1.625 segundos para o DuckDB. Então a gente vê que o DuckDB começa a ganhar quando a gente tem essa quantidade de 10 mil registros. Agora, se a gente for para 100 mil registros, a gente tem 3 minutos e 36 segundos do all time do BigQuery e a gente tem 9.5 segundos do DuckDB. E tempo de slot, né? De slot time do BigQuery a gente tem 3 horas e 12 minutos. Então eu uso todas essas 3 horas de processamento da CPU. E no DuckDB a gente tem 12 segundos, o que é um número extremamente absurdo e incrível, porque a gente tem um tempo de resposta muito mais rápido no DuckDB e a gente tem esse processamento muito mais eficiente também para essa quantidade de linhas, para essa quantidade de registros. Já se a gente começar a pensar numa escala mais de Big Data, de quantidade de dados maiores, a gente tem 1 milhão de linhas agora, com 1 milhão de linhas, que é um registro super factível. Uma empresa ali de médio, grande porte já vai ter isso fácil. E a gente tem no BigQuery um all time de 16 minutos, um slot time de 2 dias. Mas lembre, esse slot time é o tempo de processamento da CPU, não é o tempo que o usuário vai perceber. O usuário vai perceber ali em 16 minutos. E no DuckDB a gente tem o out of memory. O que é isso? O que significa? Significa que 1 milhão de linhas, para essa situação, no DuckDB, ele estoura a memória. Então a gente tem uma capacidade limitada, uma quantidade limitada. Se a gente tem aqui 16, 32 GB de memória, vai chegar a um limite que o DuckDB estoura. Então a gente percebe que por uma quantidade razoável de 10 mil, 100 mil linhas, é ok, o DuckDB consegue sustentar aqui, mas quando a gente chega ali em 1 milhão de linhas ou um registro um pouco mais, talvez um pouco menos, depende das informações que a gente vai ter, o DuckDB começa a sofrer, porque ele não tem um tamanho, um processamento infinito. Ele tem ali a quantidade que a máquina suporta, a quantidade de RAM que a máquina tem. 16 GB de RAM, 32, 64, mas sempre vai ter um teto. Diferente do BigQuery, que ele consegue fazer esse processamento mais distribuído de uma forma muito mais eficiente. Agora, a gente pode fazer uns filtros um pouco mais avançados para entender um pouco mais desse limite do DuckDB e também comparar ali com a entrega do BigQuery nesse formato. Novamente, a gente vai ter aqui 10 mil linhas, 100 mil linhas e 1 milhão de linhas. O BigQuery
com 10 mil linhas, ele tem um all time ali de 53 segundos, 9 minutos e meio de slot time. Então ele já tem um volume ali ok, razoável. O DuckDB é 0.84 segundos de all time e 1.7 segundos de... seria o slot time ali, né, que é o tempo de processamento do usuário mais o tempo de processamento do sistema. Então, novamente, o DuckDB numa quantidade relativamente ok ali de valores, com uma informação mais filtrada, mais diluída, ele consegue bater de frente com o BigQuery nesse cenário. Para 100 mil também, 3 minutos e 50 segundos ali de all time para o BigQuery, 4 horas de slot time para o BigQuery, 6 segundos de all time para o DuckDB e 17 segundos de slot time, que é o nosso tempo de usuário mais system time, do DuckDB. Então, novamente, 100 mil linhas, ok. 1 milhão de linhas, 1 milhão de fatos. A gente tem ali 13 minutos de all time para o BigQuery, 2 dias de slot time, que é esse tempo de processamento da CPU distribuída, né? O que seria relativo se fosse deixar numa CPU apenas, vamos considerar assim. E o DuckDB, novamente, começa a sofrer e estoura a memória, porque ele não aguenta esse limite, ele não aguenta essas informações a mais. Quando a gente tem esse volume maior, ele começa a sofrer, obviamente. Resumo, a gente tem um desempenho muito bom e muito rápido no DuckDB, quando a gente tem uma quantidade limitada de informações. E assim, 10 mil linhas, 100 mil linhas, pra gente que está estudando, às vezes não é tão limitado, tá? Às vezes 10 mil linhas é muito dado, muita informação. Para uma empresa pequena pode ser muita informação, então o DuckDB para projetos pequenos e empresas pequenas pode ser perfeito, maravilhoso. Só que quando chega a 1 milhão de linhas, o DuckDB novamente estoura, dá erro de memória e ele começa a sofrer, porque ele não tem essa capacidade distributiva igual um BigQuery ou algum outro banco mais profissional tem. Então é isso, gente. Basicamente, utilize o DuckDB para estudar, para fazer alguns projetos pessoais, mas entenda que ele não é a solução perfeita para projetos maiores, projetos de Big Data de grande escala. Ele é muito bom para um projeto médio, pequeno, talvez uma empresa ali pequenininha, ou até mesmo um MVP de uma startup, mas quando for desenvolver algo mais avançado, já vai sofrer, você vai ter que ir para um BigQuery, para o Redshift, para um banco analítico muito mais profissional, um banco analítico muito mais capaz. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse formato. Novamente, a gente está experimentando e está testando formatos novos, e eu espero que vocês curtam e comentem aí e aproveitem aí os próximos vídeos e os próximos conteúdos que estão para chegar.